Você já esqueceu carne no freezer por uns bons meses? Agora imagina esquecer um mamute por 30 mil anos. Sim, a Terra tem um jeitinho peculiar de guardar coisas. Chama-se permafrost, o freezer natural do planeta, que já conservou de tudo. De leões das cavernas com bigode até filhotes de cavalo com crina de dar inveja a influenciador. E não estamos falando de ossos secos largados no chão. Esses são verdadeiros pacotes surpresa da Era do Gelo, com pele, músculos, dentes, olhos e, acredite, às vezes até o cheiro original. Prepare-se para conhecer 10 animais pré-históricos congelados e incrivelmente bem preservados, que voltaram do gelo direto para o espanto dos cientistas. Nas profundezas geladas da Sibéria foi descoberto Dogor, um filhote canino de aproximadamente 2 meses de idade, com cerca de 18 mil anos. Seu corpo estava surpreendentemente preservado, incluindo pelos, bigodes, dentes e até mesmo os órgãos internos. O nome Dogor significa amigo na língua local Yakut, refletindo a incerteza sobre sua classificação. Seria ele um lobo ou o primeiro cão domesticado? Os cientistas realizaram diversas análises de DNA, mas não conseguiram determinar com precisão sua espécie. Essa ambiguidade genética sugere que Dogor pode representar um elo evolutivo entre lobos e cães modernos. A descoberta oferece uma visão única sobre o processo de domesticação canina e a interação entre humanos e animais durante a Era do Gelo. Além disso, o estado de conservação de Dogor permite estudos aprofundados sobre a dieta, doenças e ambiente em que viveu. Seu estômago continha vestígios de alimentos, proporcionando insights sobre os hábitos alimentares da época. A análise de seus tecidos também pode revelar informações sobre as condições climáticas e ecológicas do período. Mamute Sopkargaem, 2012. Na península de Taimir, Rússia, foi encontrado o mamute Sopkarga, também conhecido como Genia, em homenagem ao jovem de 11 anos que o descobriu. Este mamute lanoso, com cerca de 48 mil anos, é considerado um dos espécimes mais bem preservados já encontrados. Seu corpo incluía pele, cabelo, crânio, uma orelha presa a ossos e até órgãos reprodutivos. A descoberta de Genia proporcionou uma oportunidade única para os cientistas estudarem a anatomia e fisiologia dos mamutes. A análise de seus tecidos revelou detalhes sobre sua dieta, doenças e até mesmo padrões de crescimento. A presença de uma corcova de gordura, semelhante à de um camelo, sugere adaptações específicas ao clima frio. Além disso, a preservação de seus órgãos internos permitiu estudos sobre o sistema reprodutivo dos mamutes, oferecendo insights sobre sua reprodução e desenvolvimento. Essas informações são valiosas para projetos de clonagem e possíveis tentativas de ressuscitar a espécie. Rotífero bedeloide. Em 2015, cientistas russos descobriram um rotífero bedeloide no permafrost da Sibéria, próximo ao rio Alazeia. Este organismo microscópico, com menos de 1/4 de milímetro, permaneceu congelado por aproximadamente 24 mil anos. Após ser descongelado e alimentado em laboratório, surpreendentemente voltou à vida e conseguiu se reproduzir. Os rotíferos bedeloides são conhecidos por sua resistência a condições extremas, incluindo radiação, acidez, fome e desidratação. Eles entram em um estado de criptobiose, suspendendo suas funções vitais até que as condições se tornem favoráveis novamente. Essa capacidade lhes permite sobreviver por períodos incrivelmente longos em ambientes hostis. Além disso, a descoberta levanta questões sobre a resiliência da vida e a possibilidade de existência de organismos semelhantes em ambientes extremos, como Marte ou luas geladas.
A capacidade de sobreviver em condições tão adversas expande nossa compreensão sobre os limites da vida na Terra e além. 4. Panagrolaimus colimaensis. Em 2018, pesquisadores descobriram no permafrost da Sibéria uma nova espécie de nematóide, posteriormente nomeada Panagrolaimus colimaensis. Este verme microscópico permaneceu congelado por impressionantes 46.000 anos. Após ser descongelado em laboratório, surpreendentemente voltou à vida, demonstrando uma incrível capacidade de sobrevivência. Os nematóides são conhecidos por sua habilidade de entrar em estados de dormência extrema, como a criptobiose, permitindo-lhes sobreviver em condições adversas por longos períodos. A descoberta de P. colimaensis oferece uma oportunidade única para estudar os mecanismos moleculares e genéticos que possibilitam essa resistência. Nessas amostras de 24.000 anos, com base na datação por radiocarbono, eles encontraram rotíferos, bedeloides ainda vivos em um estado de criptobiose. O corpo pausa todas as funções biológicas. Primeira surpresa. Um desses organismos foi acordado com sucesso no laboratório. E segunda surpresa, essa criaturinha não apenas reviveu, mas também se reproduziu, reprodução assexuada, sugerindo que existe um mecanismo pelo qual animais multicelulares podem evitar danificar células durante o processo de congelamento e despertar como se nada tivesse acontecido. Rinoceronte lanudo. Em 2020, na região de Iacútia, Sibéria, um filhote de rinoceronte lanudo foi encontrado congelado com uma conservação que beira o inacreditável. Estima-se que ele tenha morrido há cerca de 34.000 anos, possivelmente afogado, e o congelamento natural preservou cada detalhe do animal. Estamos falando de pele, dentes de leite, chifre, pelos, músculos, órgãos internos e até fezes. O rinoceronte lanudo era um verdadeiro tanque adaptado ao frio, com corpo robusto e pelagem espessa, ideal para os climas hostis da última era glacial. Essa descoberta forneceu aos cientistas uma janela inédita para estudar como esses gigantes viviam, se desenvolviam e se alimentavam. A análise das fezes fossilizadas, por exemplo, permitiu reconstituir a dieta do filhote nos seus últimos dias, revelando que ele se alimentava de gramíneas e vegetação típica da tundra siberiana. Além disso, o estado dos dentes de leite ofereceu pistas sobre a idade e saúde do animal. O filhote também apresentou uma rara condição genética que indicava possíveis problemas de crescimento. Isso ajuda os pesquisadores a entender não só a biologia da espécie, mas também os desafios enfrentados por esses animais em seu ambiente hostil. Mineiros que trabalhavam em busca de ouro encontraram algo muito mais valioso: Zur, o filhote de lobo mais bem preservado do planeta. Estima-se que ele tenha vivido há cerca de 57.000 anos. Seu corpo estava completo. Pelagem, músculos, bigodes, dentes, garras e até órgãos internos perfeitamente conservados. Acredita-se que Zur tenha morrido devido a um colapso dentro de uma toca, sendo rapidamente sepultado e depois congelado. Isso evitou a decomposição e permitiu a conservação em nível quase milagroso. O que torna Zur ainda mais especial é que ele morreu com poucas semanas de vida, oferecendo uma rara oportunidade de estudar o desenvolvimento dos lobos pré-históricos desde muito cedo. Seu DNA revelou que Zur pertencia a uma linhagem ancestral dos lobos modernos, permitindo comparações diretas com as espécies atuais e até mesmo com os cães domésticos. Cientistas conseguiram extrair informações detalhadas sobre sua dieta, além de bactérias presentes no seu corpo, mostrando como era o microbioma da época. 7. Esparta e Boris. Os leões das cavernas congelados, 2 filhotes de leão das cavernas, chamados Esparta e Boris,
foram descobertos nas margens do rio Semyoeliak, na Sibéria, entre 2017 e 2018. Esparta, encontrada primeiro, impressionou pelo nível surreal de preservação. Pele, pelos, orelhas, garras, focinho e até órgãos estavam inteiros. Ela havia passado 28 mil anos congelada, como se estivesse apenas dormindo. Pouco tempo depois, Boris foi encontrado não muito longe, em condições semelhantes, mas com cerca de 43 mil anos. Apesar da proximidade física, testes revelaram que os dois não eram da mesma ninhada, nem da mesma era. Esses filhotes deram aos cientistas uma visão sem precedentes da anatomia do leão das cavernas, uma espécie extinta que pouco se conhecia além dos ossos. Graças a Esparta e Boris, foi possível estudar tecidos moles, estruturas internas e até sequenciar seu DNA com riqueza de detalhes. Esses dados ajudaram a esclarecer como esses felinos se adaptaram ao frio, como caçavam e até como se comportavam socialmente. A textura da pelagem, por exemplo, mostrou que era mais espessa que a dos leões modernos, com padrões únicos. Tigre dente de sabre. Em 2020, às margens congeladas do rio Badiarica, na Sibéria, foi encontrado um dos fósseis mais charmosos da Era do Gelo, um filhote de tigre dente de sabre com aproximadamente 37 mil anos. E quando falamos bem preservado, não é exagero. Ele foi encontrado com pele, pelos, garras, músculos e, pasme, até os bigodes estavam inteiros. Apesar de não ser da espécie Smilodon, o famoso galã das exposições de museu, esse felino pertencia ao gênero Homotherium, um primo distante, menos bombado, mas igualmente afiado. O filhote tinha apenas cerca de 3 semanas de vida quando morreu, provavelmente vítima de uma queda ou ataque, e foi rapidamente congelado pelo permafrost. Esse tipo de conservação permitiu aos cientistas estudar a anatomia detalhada de um filhote da espécie, algo raríssimo. Os ossos e tecidos revelaram como era seu crescimento, além de informações valiosas sobre a fisiologia desses predadores. O bigode, aliás, virou estrela, ajudando os paleontólogos a entender como funcionava o sistema sensorial desses animais. Cavalo pré-histórico na famosa cratera de Batagaica, também chamada de Portal para o Passado. Um potro pré-histórico da espécie Equus lenensis foi descoberto em 2018 em estado quase milagroso de conservação. Ele tinha entre 1 e 2 semanas de vida quando morreu há cerca de 40 mil anos. E, incrivelmente, seu corpo estava completo. Pele, crina, cascos, pelos e até sangue líquido. Sim, você leu certo. Após 40 milênios, os cientistas conseguiram extrair sangue em estado líquido desse potro, o que causou um verdadeiro rebuliço no mundo da paleontologia. A ideia de estudar sangue de um animal extinto é algo praticamente impensável, até que o gelo fez seu milagre. Esse jovem cavalo é um ancestral direto dos cavalos modernos da Sibéria, e sua estrutura corporal revelou adaptações incríveis ao clima congelante. Pequeno, resistente e com uma pelagem densa, ele era perfeitamente moldado para sobreviver às estepes geladas do Pleistoceno. 10. Urso das cavernas. Em 2020, nas ilhas Liakhovsky, na Sibéria, pastores de renas tropeçaram em uma descoberta gigantesca. Um urso das cavernas adulto, perfeitamente conservado após cerca de 22 mil anos de congelamento. E quando dizemos perfeitamente, estamos falando de pele, dentes, garras, focinho, orelhas e até o nariz. Isso mesmo, o nariz. Diferente dos fósseis usuais encontrados em forma de esqueletos incompletos, esse urso estava inteiro. O primeiro espécime adulto de sua espécie encontrado em estado natural tão completo. Seu corpo permitiu uma análise detalhada da anatomia muscular, estrutura óssea e até do cérebro e sistema digestivo.
O urso das cavernas, Ursus spelaeus, era parente do urso marrom moderno, mas bem mais robusto e adaptado ao frio. Reinava nas cavernas da Europa e da Ásia até desaparecer por volta de 20.000 anos atrás. Acredita-se que sua extinção tenha sido causada pela combinação de mudanças climáticas e presença humana. E aí, pessoal, o que acharam dessa incrível viagem no tempo? Esses animais, que ficaram congelados nas profundezas, no gelo por milhares de anos, nos mostram como o nosso planeta é capaz de guardar histórias fantásticas e misteriosas. Cada descoberta dessas criaturas é um lembrete da incrível diversidade que existia no nosso mundo pré-histórico e de como, de certa forma, ainda conseguimos encontrar vestígios dessa era. Mas a pergunta que fica é: o que o futuro nos reserva? Será que vamos descobrir ainda mais segredos congelados nas camadas de gelo ou até mesmo trazer esses gigantes do passado de volta à vida? Só o tempo dirá. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!